Olá, alma linda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Eu sou Joy Oliveira e é uma alegria ter você aqui para mais uma leitura inspiradora dos ensinamentos de Neville Goddard. Se você gosta de reflexões profundas, espiritualidade prática e de expandir a consciência e também de interpretar a Bíblia de uma forma metafísica, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos encontros. Hoje vamos juntos mergulhar no capítulo 7 do livro Despertar da Imaginação, com o título A Criação Está Consumada. Prepare-se para mais um momento de conexão e entendimento das leis espirituais que regem a nossa realidade. Então, respira fundo, se acomode aí e vem comigo para mais uma leitura. Que essa mensagem possa tocar o seu coração exatamente como você precisa nesse momento. Capítulo 7. A criação está consumada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. O que foi, é agora, o que há de ser, já passou. E Deus requer aquilo que já passou. Eclesiastes 3, versículo 15. Blake via todas as possíveis situações humanas como estados já consumados. Ele via todos os aspectos, cada trama e cada drama, já constituídos como meras possibilidades, enquanto nós não estivermos incorporados a eles, mas como realidades supremas quando habitamos neles. Ele descrevia esses estados como esculturas dos salões perdidos. Distingui, portanto, os estados dos indivíduos nesses estados. Os estados se alteram, mas as identidades individuais nunca mudam nem se cessam. A imaginação não é um estado, disse Blake. Ela é a própria existência humana. Afeição ou amor se tornam um estado quando distinguidos pela imaginação. Dizer o quanto é importante lembrar disso é quase impossível, mas no momento em que o indivíduo perceber isso pela primeira vez, será o momento mais importante de sua vida, e estar incentivado a sentir isso é o mais alto nível de incentivo que se pode ter. Essa verdade é comum a todos os homens, mas ter a consciência dela, estar autoconsciente disso, é outra história. O dia que eu percebi esta grande verdade, que tudo no meu mundo é uma manifestação da atividade mental que se passa dentro de mim, e que as condições e circunstâncias da minha vida só refletem o estado de consciência com o qual eu estou unido, foi o mais importante em minha vida. Mas a experiência que me fez ter essa certeza é tão distante da existência comum que por muito tempo eu hesitei em falar sobre ela, pois a minha razão se recusava a admitir as conclusões que tive através dessa experiência. No entanto, essa experiência me revelou que eu sou soberano dentro da esfera do meu próprio estado de consciência e que é o estado com o qual eu estou identificado que determina a experiência que eu vivo. Portanto, isso deve ser algo a ser compartilhado com todos, pois saber disso é tornar-se livre da maior tirania do mundo, a crença nas causas secundárias. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles cuja imaginação tem sido purificada das crenças nas causas externas. Eles sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia, eu despercebidamente saí do meu apartamento em Nova York para uma zona rural de algum passado remoto. Quando entrei no salão de jantar de um grande hotel, eu me tornei totalmente consciente da situação. Eu sentia que o meu corpo físico estava imóvel em minha cama em Nova York. E ainda assim, eu estava tão acordado e tão consciente como sempre estive. Eu sabia intuitivamente que se eu pudesse parar a atividade em minha mente, tudo diante de mim iria congelar. Logo que me ocorreu esse pensamento, veio em mim o desejo de experimentá-lo. Eu senti uma tensão em minha cabeça que provocou um silêncio completo. Minha atenção se concentrou, tal como o foco de um laser, e a garçonete que andava não andou. Olhei pela janela e as folhas que caíam não caíam mais, e a família comendo à mesa não comia mais. Eles que levavam a comida à boca não mais levavam. Então a minha atenção se dispersou. A tensão aliviou e de repente tudo voltou ao que era, seguindo seu curso. As folhas caíram, a garçonete caminhava pelo salão e a família comia o seu jantar.
Então eu entendi a visão de Blake das esculturas dos salões perdidos. Eu vos enviei para colher onde não empregaste seu trabalho. João 4, versículo 38. A criação está consumada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará para sempre. Nada se pode acrescentar às suas obras e nada se pode tomar delas. E isso Deus fez assim para que os homens temam a sua grandeza. O que foi, é agora. O que há de ser, já passou. E Deus requer aquilo o que já passou. Eclesiastes 3, versículos 14 e 15. O mundo da criação está completo e sua matriz original está dentro de nós. Nós a vimos antes de sermos estabelecidos como homens, e desde então tentamos recordá-la para ativar segmentos da mesma. Existem infinitas perspectivas dessa matriz. Nossa tarefa é obter a perspectiva correta e, ao determinar o direcionamento da nossa atenção, fazê-la acontecer de acordo com o nosso ponto de vista interior. Se pudermos montar a sequência correta e experienciá-la na imaginação, até que ela adquira o tom de realidade, então, nós conscientemente criamos circunstâncias. Essa perspectiva interna é a atividade da imaginação, que deve ser conscientemente direcionada. Devido a uma série de transformações mentais, nós gradativamente nos tornamos mais conscientes dos aspectos de tudo aquilo que já existe. E ao alinharmos nossa própria atividade mental ao aspecto da criação que nós desejamos experienciar, nós o ativamos, o ressuscitamos e a ele damos vida. Essa experiência que eu tive não só mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela que o nosso direcionamento permite que a nossa atenção salte entre esses momentos eternos. Um abismo infinito separa qualquer momento distinto que nós vivemos. Nós, através dos movimentos da nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões perdidos. Pense que o mundo contém um número infinito de estados de consciência, através dos quais ele poderia ser observado. Pense nesses estados como salões ou mansões na casa de Deus. E que, como os quartos de qualquer casa, eles são fixamente alocados em relação um ao outro. Agora pense em você mesmo, o seu verdadeiro eu, o seu eu imaginativo, como um habitante vivo caminhando pela casa de Deus. Cada quarto contém algumas das esculturas perdidas com infinitas tramas e dramas, e situações e eventos já existentes, mas não ativados. Elas são ativadas assim que a imaginação humana entra em contato e se funde a elas. Cada uma representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar em um estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que ele representa. Esses estados representam um número infinito de possibilidades e transformações mentais que o homem pode experimentar. Para mudar para outro estado ou mansão, se exige uma mudança de crenças. Tudo o que você sempre desejou já existe e só espera pela correspondência das suas crenças. E deve ser uma correspondência equivalente, pois esta é a condição necessária. E somente por essa condição, o estado desejado poderá ser ativado e objetivado. Combinar as crenças de um estado é a busca que encontra, é o bater a porta que faz abrir, o pedir que se recebe. Entre e domine sobre a terra. No momento em que o homem corresponde às crenças de um estado qualquer, ele funde-se com este estado, e esta união resulta ativação e projeção dos seus aspectos, tramas, dramas e eventos. Esse estado se torna a casa onde o indivíduo habita, pela qual ele vê o mundo. Este será o seu alicerce, e se o indivíduo for observador, ele verá a realidade exterior se edificar de acordo com o modelo de sua imaginação. É pelo fato de termos nos acostumado a contemplar a nossa autoimagem que nós ficamos sujeitos às limitações dos nossos sentidos físicos e ficamos encobertos em corpos de carne e osso. É por isso que o despertar da imaginação é necessário, o retorno do filho pródigo que o nosso Pai espera. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porém, a criação foi submetida à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou.
porque a própria criação também há de ser libertada do cativeiro da corrupção em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 19, 20 e 21. Nós fomos sujeitos a essa experiência biológica porque ninguém poderá despertar a imaginação sem antes ter sido submetido às vaidades e às limitações da carne. Quem não tomou a parte que lhe cabe da herança, quem não experimentou e provou este cálice da experiência, não se torna pródigo. E a confusão irá permanecer até que o homem desperte, e uma perspectiva fundamentalmente imaginativa sobre a vida lhe seja estabelecida e tomada como fundamento. Eu deveria pregar as riquezas insondáveis de Cristo e fazer com que todos os homens vejam a comunhão do mistério que desde o início do mundo tem sido escondido em Deus, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Efésios 3, versículos 8 e 9. Tenha em mente que Cristo em você é sua imaginação. Assim como a aparência do nosso mundo é determinada pelo estado particular com o qual nós nos identificamos, da mesma forma nós podemos determinar o nosso destino como indivíduos, fundindo nossa imaginação com os ideais que buscamos realizar. Da distinção entre nossos estados de consciência depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas. O homem que é livre na escolha do seu estado muitas vezes implora para ser salvo do estado que ele mesmo escolheu. E vós reclamareis em voz alta contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém o Senhor não atenderá às vossas queixas neste dia. Contudo, o povo recusou-se a ouvir a voz de Samuel e exclamou: Não teremos um rei sobre nós. 1 Samuel 8, versículos 18 e 19. Escolha sabiamente o estado ao qual você vai servir. Todos os estados não têm vida até que a sua imaginação se funda a eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, pois tudo o que é feito, manifesto, é luz. Efésios 5, versículo 13. E disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. E disse ele também: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. A luz pela qual essas ideias, às quais você consente, são manifestadas. Entregue-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, senão a sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense através dele. Somente os ideais através dos quais você pensa é que são sempre realizados. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. E a boca de Deus é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que você deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido ou somente ficará vagueando errantemente se alimentando com qualquer sugestão negativa. Se você viver bem mentalmente, tudo o resto ficará bem. Com uma mudança da sua dieta mental, você pode alterar o curso dos eventos que você observa. Mas sem essa mudança na alimentação da sua mente, sua história pessoal permanecerá a mesma. Você ilumina ou escurece sua vida através das ideias que você consente. Nada é mais importante que as ideias que você consome. E você consome as ideias às quais você pensa. Se você notar que nada mudou em seu mundo, isso é um sinal claro que você não está seguindo fielmente a sua nova dieta mental, que você negligencia a fim de culpar as circunstâncias que o cercam. Você precisa de uma nova atitude sustentada. Você pode ser qualquer coisa que você almeja, se você tornar essa concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do raio de sua atenção será compelida em ação. As ideias e hábitos aos quais você recorre constantemente definem o estado ao qual você está fundido. Portanto, treine a si mesmo a ocupar mais frequentemente a sensação do seu desejo realizado. Isso é a magia da criatividade. É a maneira de trabalhar no sentido da fusão com o estado desejado. Sempre é possível passar do pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento através deste fim. Mas a questão crucial é pensar da extremidade. Pensar significa unificação ou fusão com a ideia. Considerando que no pensamento através do fim há sempre sujeito e objeto, o indivíduo que pensa e a coisa que é pensada.
Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido, no seu amor por esse estado, e ao torná-lo vivo, pensar através de sua perspectiva e não mais sobre ela. Você passa de pensar sobre para pensar através, concentrando a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Sempre é possível transcender o pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento a partir do fim que você deseja realizar. E a questão crucial é pensar a partir do fim, pois para pensar a partir do fim é necessária a unificação ou fusão com o seu ideal, enquanto que apenas pensar sobre o fim é o mesmo que separar o sujeito e o objeto, o indivíduo que pensa e aquilo o que é pensado. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido e com o seu amor a esse estado torná-lo vivo em você, pensando através e não sobre. Você irá transcender do pensamento sobre para o pensamento através, ao ter centralizado a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Chegamos ao final deste fascinante capítulo de Neville Goddard. A criação está consumada. E a grande sacada aqui é que tudo aquilo que você verdadeiramente deseja já existe agora mesmo, em um plano, além do que os nossos sentidos físicos podem perceber. A criação, gente, não é algo futuro, distante, mas sim um fato consumado. O que nos conecta a essas realidades prontas é o quê? A nossa imaginação. Ela não é apenas uma ferramenta para sonhar acordado, mas sim o próprio poder criativo em ação. Então, ao invés de ficarmos presos naquilo que ainda não é, Neville vem nos convidar a nos transportarmos para o estado de já termos alcançado nosso objetivo. A chave aqui, meus amigos, está em viver no sentimento do desejo realizado. Não basta apenas pensar sobre o que queremos, precisamos sentir a alegria, a gratidão, a certeza de já possuí-lo. Quando a gente está imerso nessa imersão emocional, imaginativa, é o que vai nos mover para as engrenagens dessa manifestação. Então pense nisso. Não estamos criando algo do zero, mas sim sintonizando nossa consciência com uma realidade que já existe. Isso nos coloca em um lugar de imenso poder e responsabilidade. Somos os escultores da nossa própria experiência, utilizando a imaginação como o nosso cinzel. Então o convite de Neville é claro. Dedique um tempo para sua imaginação. Visualize seus objetivos com detalhes vívidos. Sinta a realidade deles como se já fossem seus. O sentimento, a vibração. Cultive a fé e a certeza de que aquilo que você imagina com convicção se manifestará. Lembre-se, vocês têm esse poder dentro de si. A criação já está consumada. O que falta agora é só se apropriar dessa imaginação. Experimentem, confiem e vejam uma magia acontecer em suas vidas. Te encontro no próximo vídeo. Um grande beijo e até amanhã!